Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, né, com muita alegria que a gente se faz presente entre tantas cabeças ilustres, né, para a gente continuar nossa reflexão, né, sobre a carta aos Romanos, talvez a maior obra de Paulo, né, uma carta magistral na qual ele, de alguma forma, condensa elementos essenciais daquilo que ele entende ser o mistério da salvação e o seu evangelho centralizado na pessoa de Jesus Cristo e na redenção trazida pelo Filho de Deus, libertando a humanidade do pecado, Cristo como único caminho de salvação. Paulo, né, como a gente já viu em outra ocasião, e já sabemos disso, né, escreve esta carta aos Romanos, comunidade não fundada por ele, mas a carta deve ser o seu bilhete de visita, né, preparando a sua chegada para, né, no seu projeto, ser apoiado por esta igreja e continuar a missão no extremo ocidente, chegando até a Espanha, como ele dirá no final da carta. Já tivemos ocasião, né, de tratar das questões, né, gerais, e também no último encontro a gente trabalhou grosso modo o primeiro capítulo, né, um pedaço do primeiro capítulo, a começar do capítulo 1, versículo 18, né, até o final do primeiro capítulo, e nos estendemos bastante sobre a situação do pecado, né, que avulta, né, que é abundante neste mundo né, não judaico, fundamentalmente. Né? Então, nos detemos um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre a ira divina, né, porque o texto começava, né, no capítulo 1, versículo 18, depois de anunciar sinteticamente o que Paulo entende por evangelho, começava manifestando, né, Paulo começava, né, grosso modo, no capítulo 1, versículo 18, falando da manifestação da ira divina do alto do céu contra toda a impiedade. Então, nos detemos um pouquinho, né, sobre a questão da ira divina e falamos que a ira divina não é uma ira, né, contra os pecadores, mas é a disposição divina de justificar os pecadores, né? E vimos a situação, portanto, dos não-judeus. E, portanto, Paulo começa, né, a falar deste mundo, né, provavelmente um mundo fortemente marcado pela cultura grega, na qual, né, a intelectualidade, a razão, se tornaria um princípio de orientação para a própria existência. Então, Paulo vai dizer que eles todos pecaram, né, poderiam ter se orientado pela própria lei natural, né, pela própria razão, porque Deus se faz conhecido, Deus se manifesta e se revela, e é alcançável a sua existência, o seu poder, né, e a sua justiça pode ser inteligível pela razão humana, portanto eles não são excusáveis. A partir do capítulo 2, Paulo, né, provavelmente começa a assentar o tom com relação ao mundo judaico. Embora no capítulo 2, versículo 1, por isso és inexcusável, ó homem. Este ó homem aqui é o homem, né, o homem como um todo, né, a humanidade como um todo, né, quem quer que sejas, né, que te arvoras em juiz. Então vai passar, né, da situação daqueles que têm uma lei, que têm, né, critérios, que têm uma ética e que por este caminho se coloca como juiz dos demais e, portanto, já começa o seu discurso na orientação do mundo judaico. Então, no capítulo 2, né, finalmente, né, chegará a situação também dos judeus, que não são inexcusáveis, porque com eles Deus estabeleceu uma aliança e concedeu-lhes a sua lei. Sobretudo no capítulo 2, versículo 17. Ora, se tu te denominas judeu e descansas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a sua vontade e que, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor, que estás convencido de ser o guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem. Então, tudo isso falando dos judeus, né? Possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade. Ora tu, né, que ensinas aos outros
não ensinas a ti mesmo. Então, a partir dali, né, do capítulo 2, versículo 17, Paulo fala especificamente da situação dos judeus. Todo esse discurso, né, do capítulo 1 até o capítulo 2, grosso modo até o capítulo 16, versículo 20, né, falando dessa situação da humanidade nestas duas categorias, né, judeus e gregos. Né? Primeiramente os gregos, isto é, os gentios, que não são excusáveis porque tinha a luz natural da razão, e falando também agora, a partir do capítulo 2, dos judeus que também pecaram. Né? Todos pecaram e estão debaixo da ira divina. E por isso Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma declaração, um princípio universal que a gente vê na carta aos Romanos, né, no capítulo 1, versículo 11, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso, né, para a gente parece ser, né, nós que somos marcados, né, pela, né, sei lá, né, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc., né, parece ser uma coisa normal, mas para Paulo dizer isso era algo muito forte. Né? Um judeu tinha um orgulho, né, que o distinguia em relação a todos aqueles, né, que não eram descendentes de Abraão. Um judeu se considerava superior, né, porque tinha um lugar privilegiado na relação com Deus, e, né, a promessa, né, as promessas divinas, as alianças, a lei divina, tudo foi dado somente para Israel, e não para a gentalha do mundo. Né? E por isso agora Paulo, né, como um judeu, um fariseu, praticante da lei, mas que encontrou em Jesus Cristo o caminho de salvação, vai dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Né? Deus não distingue, né, segundo a etnia das pessoas. Não é a raça que distingue, né, uma pessoa de outra, mas são as suas ações que servem diante de Deus. Então, não obstante a lei, né, Deus vai manifestar a sua justiça, capítulo 2, versículo 12. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, isto é, os gentios, sem lei perecerão. Portanto, merecem, né, a paga dos seus crimes, e todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. O problema é o cumprimento da lei. Né? Então, existem dois critérios pelos quais Deus considera a humanidade inteira. Quando, então, os gentios, versículo 14, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Então, fazer naturalmente é o princípio do direito natural. Né? Pela reta razão, se pode cumprir a vontade de Deus, mesmo sem ter a lei judaica. Então, os gentios, isto é, aqueles que não são judeus descendentes de Abraão, não tendo a lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Então eles, né, sem ter a lei, para si mesmos são lei. Então a razão deles é que é a lei para eles mesmos. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, direito natural, a lei divina gravada em seus corações. Só que a gente já viu no capítulo 1 precedente como que estes, né, gentios podiam, pela luz, né, natural da razão, conhecer Deus, sua existência, seu eterno poder e sua divindade. Mesmo assim, obscureceram a própria razão e caíram nos mais diversos vícios e pecados. Né? E agora os judeus, que também não são excusáveis, porque, tendo a lei, eles não cumprem a lei e se fazem juízes dos demais, né? De forma que, sobretudo, né, ao tratar da lei, Paulo vai focalizar sobre a temática da circuncisão. Então, no capítulo 2, versículo 25 até o final desse capítulo, trata da questão da circuncisão. Circuncisão era, né, um elemento central na vida de um judeu. Né? A criança nascida, né, do sexo masculino, evidentemente, né, era circuncidada ao 8º dia. A norma da circuncisão foi dada por Deus em Gênesis capítulo 17, né, como sinal da aliança que Deus estabelece com
o próprio patriarca e os seus descendentes. Então, na circuncisão era um elemento central que marcava na pele, portanto, né, no próprio corpo, o sinal da aliança divina, e por isso era muito, né, era aquilo que distinguia um judeu visivelmente daqueles que não eram judeus. E aqui Paulo vai falar, né, de uma outra circuncisão, que não é a circuncisão do prepúcio, mas é a circuncisão do coração. Então Paulo se assenta numa tradição profética, né, que fala da circuncisão do coração. Não é a circuncisão, né, um passaporte que garante a salvação, é aquela feita na carne, mas a circuncisão do coração. Capítulo 2, portanto, né, versículo 25 para frente, certamente a circuncisão é útil se observas a lei, mas se és um transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Então não é o gesto, né, fundamental, primário de, né, fazer esta pequena incisão cirúrgica, né, no menino recém-nascido, que garante a ele, né, uma vida na graça, mas é o comportamento, é as obras. Se, portanto, o incircunciso, portanto, alguém que não foi circuncidado, guardar os preceitos da lei, porventura a sua incircuncisão não será considerada circuncisão? Então, né, é mais importante guardar a lei que expressa a vontade divina do que o ato mesmo da circuncisão física. Né? E o versículo 27 diz o contrário, né, para reforçar a ideia. E aquele que é fisicamente incircunciso, ou fisicamente, né, incircunciso, cumpridor da lei, julgará a ti, que apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da lei. Então, Paulo, imagine, né, um judeu escutar um tipo de coisa dessa. Isto é que, né, alguém que não é circuncidado, alguém que não é da descendência de Abraão, vai se tornar juiz de um judeu que foi circuncidado e que é da descendência de Abraão. Então, Paulo reverte a situação, colocando, né, o valor, o peso, muito mais nas ações justas do que propriamente no ato mesmo da circuncisão. E aí deixa claro no versículo 28, o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente. Não é aquele que fisicamente foi circuncidado. Mas nem é verdadeira circuncisão aquela que é visível na carne, mas é judeu aquele que é no interior, e a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. E aí, né, como eu falei, a gente tem uma tradição bastante extensa, sobretudo profética, né? Jeremias vai insistir muito sobre essa temática da circuncisão do coração. Quer dizer, o coração, né, como se tivesse obscurecido, né, pelas más ações, né, pelas obras ruins, e, portanto, não se pratica a vontade de Deus. Então, é preciso a circuncisão, a lei, portanto, não se insere na carne externamente. Né? O judeu não é tal porque tem uma descendência abraâmica e porque foi circuncidado na pele, mas é uma atitude interior. Como vocês sabem, né, sobretudo Jeremias fala da nova aliança, da nova lei, etc. A nova aliança, capítulo 31 de Jeremias, né, fala da Hadash Berit, né, a nova aliança é tal porque será uma lei inscrita nos corações e não se precisará mais instruir sobre a lei, porque todos conhecerão a Deus, conhecerão a lei e a praticarão. Então é um anúncio profético de Jeremias, né, de uma nova relação com Deus a partir do interior e não simplesmente, né, de uma estrutura religiosa externa e de um código de leis externo. Então Jeremias, sobretudo, é o profeta que mais fala, né, da circuncisão do coração, Jeremias capítulo 4, capítulo 9, né, e essa temática da nova aliança que inscreve-se a lei no coração, né, está muito ligada a essa temática da circuncisão do coração. É claro que isso depois entrará na literatura deuteronomista, no livro Deuteronômio também, capítulo 30, capítulo 10, fala da circuncisão do coração em diversos momentos. Então Paulo vai por esta orientação de que a relação com Deus não deve ser pautada, né, simplesmente, né, por normas externas, por práticas externas, mas se trata de uma relação profunda e interior com Deus. Então,
Paulo, portanto, né, minimiza o rito externo da circuncisão por parte praticada pelo judaísmo. Então, no capítulo 3, né, vai falar das promessas, né, a promessa feita aos judeus, mas eles se tornaram infiéis e, portanto, não merecedores das promessas divinas, para concluir no capítulo 3, dizendo que todos, né, pecaram, todos, né, diante de Deus, não todos, né, são considerados, são passíveis da ira divina, citando inclusive no capítulo 3, versículo 10 para frente, citando o Salmo 14, não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Então Paulo, né, fecha a sua argumentação sobre a situação de pecado da humanidade inteira com uma citação bíblica. É muito comum Paulo fazer esse tipo de, né, de procedimento, isto é, de argumentar, apresentar, né, um tema, uma hipótese, depois argumentar, seja por experiência pessoal, né, ou experiência dos seus destinatários, depois uma argumentação mais arguta, mais teórica, né, e por fim apresentar uma comprovação bíblica. Então são esses principais 3 caminhos, né, de argumentação do apóstolo Paulo. Então todos pecaram, todos transviaram e, portanto, todos, né, precisam, né, de uma salvação que somente Deus pode ofertar. Então Paulo coloca, né, na mesa a situação da humanidade inteira, judeus e gentios, isto é, descendentes de Abraão e o restante da humanidade, né, ninguém se salva com as próprias ações. As ações da humanidade inteira, inclusive dos judeus, são ações que expressam a corruptibilidade humana. Então, capítulo 3, versículo 19 a 20, faz a conclusão total, né? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro reconheça réu em face de Deus, porque diante dele, isto é, de Deus, ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Então, Paulo começa a falar da função da lei. Então, né, até esse ponto aqui, né, da argumentação paulina, né, é importante a gente compreender, como já falamos, né, da concepção de pecado que Paulo tem, da concepção, né, ao mesmo tempo de ira divina. Deus, portanto, não pode e não fica impassível diante do pecado da humanidade. Portanto, Deus vai agir e irá agir com a sua justiça. E como nós já falamos, a justiça de Deus não é retributiva, não é vingadora, mas a justiça significa justificação. E Deus, né, vai justificar a humanidade, porque a humanidade em si mesma não consegue, pelos próprios méritos, se auto-justificar. Né? Aqueles que não são judeus, né, tinham a razão para poder se orientar. A lei natural inscrita nos seus próprios corações, mas não seguiram por esta estrada, se desvirtuaram. Os judeus tinham uma lei dada por Deus e, portanto, poderiam se orientar por esta lei divina. Mesmo assim, também não se orientaram por ela. Portanto, né, não são capazes de dar a si mesmo a salvação. Né? Então, no conjunto, né, o que a gente tem? Paulo coloca todo mundo, né, a humanidade é passível de pecado. Não somente é passível de pecado, mas de fato cometerá o pecado, se tornará a humanidade inteira escrava do pecado, e os judeus procurarão a saída da situação de pecado através da observância das leis divinas. Mas este caminho não é capaz de dar a salvação para os judeus. Então, de onde, né, poderá vir a salvação? E aí Paulo, então, no capítulo 3, versículo 21, começa então a parte positiva, finalmente. Né? Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem,
pois não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Então aqui está em núcleo, de forma sintética, a resposta de Deus a uma humanidade mergulhada na situação de pecado, né? Muito se discute, os peritos, os estudiosos de Paulo, discutem se Paulo de fato está fazendo uma descrição pessimista da humanidade, se o próprio Paulo fez uma experiência de agonia por viver na situação de pecado e tentando Paulo, como enquanto era judeu, rabino, fariseu, doutor da lei, Paulo teria uma vida de angústia, de sofrimento, tentando sair da situação de pecado, colocando em prática as normas do judaísmo e sem conseguir. Então, Paulo teria depois encontrado com Cristo e, portanto, resolveria a situação, daria uma resposta cristológica à situação pessoal dele e à situação da humanidade. Essa, talvez, é a leitura agostiniana e luterana da carta de São Paulo aos Romanos, isto é, que a carta teria como tema principal a justificação pela fé, e a justificação pela fé do indivíduo na sua relação com Deus. E por isso, Paulo, portanto, estaria refletindo a partir de uma experiência pessoal de agonia e de sofrimento para se libertar do pecado com as próprias forças, sem conseguir, e que teria encontrado a solução em Jesus. Existem outros estudiosos mais bem, digamos assim, mais bem renomados, que são mais peritos, talvez, na literatura e na recontextualização de Paulo no judaísmo do primeiro século, que argumentam de outro modo, isto é, que Paulo, encontra-se com Jesus Cristo e ele não estava agoniado, sofrendo, porque não conseguia cumprir a lei judaica. Na própria carta aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele fala dos seus títulos de glória, falando que é hebreu, filho de hebreu, fariseu, doutor da lei, etc., quanto à lei irrepreensível. Então, Paulo, sobretudo na carta aos Filipenses, vai falar da sua relação com a lei judaica, e que não era, enquanto ele era judeu, antes de conhecer Jesus, não era uma relação de sofrimento, de angústia, não é um Paulo agoniado, como Lutero era, por exemplo, na sua situação de pecado, que sempre cai no mesmo pecado e não consegue sair, e peleja com a lei para conseguir sair. Não, Paulo está navegando tranquilamente no seu ambiente judaico, sendo fariseu, doutor da lei, quanto à lei irrepreensível. O que muda na sua vida é o encontro com Jesus Cristo, que abre um novo horizonte existencial de compreensão do mundo, da vida e da salvação, do mistério da salvação de Deus, não só para o judaísmo, mas para a humanidade inteira. Então, provavelmente, na prática, o processo foi o contrário, não foi da situação de problema para uma solução, mas da solução, da riqueza que é uma vida em Cristo. Paulo volta numa reflexão anterior para pensar numa situação da humanidade e do judaísmo sem Cristo. O processo, provavelmente, da existencial de Paulo foi o reverso e não conforme está nesta lógica aqui da carta aos Romanos. Mas, de toda forma, como está a carta, canonicamente aqui escrita, começa com o capítulo 1 e 2, até o capítulo 3, versículo 20, falando dessa situação da humanidade sem a manifestação da justiça ou justificação de Deus por meio do seu Filho. E agora sim, portanto, nesses dois versículos que nós lemos, capítulo 3, versículo 21 a 24, apresenta a ação divina, da justiça divina, que é a justificação por meio do seu Filho, seu Filho que operou uma redenção, a categoria de redenção
é uma categoria eminentemente judaica, né? Vem daquela ideia de base antigo testamentária, né? De um Goel, de um resgatador, né? Deus no Antigo Testamento se apresenta como Goel, que libertou o povo da escravidão no Egito, né? Da casa da servidão, o Egito. O povo, né? Os descendentes de Abraão lá estiveram escravizados e pela própria força, pelos próprios recursos, jamais conseguiriam sair do Egito. Então, né, uma escravidão que não só colocava a vida em situação muito difícil, né, como era a situação dos hebreus escravos no Egito, mas uma verdadeira histórica impossibilidade de autolibertação. Como que o povo hebreu poderia, né, se autolibertar de um império tal como era, né, o Império Egípcio governado pelo faraó, né, com um policiamento tão grande e tão potente. E, de fato, Deus, portanto, foi aquele que libertou o seu povo, operando, portanto, uma redenção, se apresentando como um Goel, um redentor, um libertador. Então, Paulo está aqui argumentando na carta aos Romanos, né, da situação de pecado na qual a humanidade inteira se coloca, pecado da qual ninguém da humanidade, com as próprias forças, pode dele sair, dessa situação de pecado. Nem os gentios, pelo próprio uso da razão, porque embotaram a própria razão com os pecados que cometeram e se tornaram escravos do próprio pecado, não só cometendo o pecado, mas criando uma cultura que aplaude o próprio pecado, como também os judeus, né, não podem sair da situação de pecado, porque a função da lei apresentada por Paulo no finalzinho do capítulo 3 é, né, o conhecimento do pecado. A lei expressa, manifesta o pecado, mas ela em si mesma não tem uma força salvífica para retirar da situação de pecado. Então, Deus é quem vai operar a redenção, né? E esta redenção é operada por meio do seu Filho Jesus Cristo. São justificados gratuitamente por graça, né, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Então, a redenção não somente é realizada por Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo. E aqui Paulo já antecipa essa temática que é muito importante na carta aos Romanos, né? Além do tema da justificação pela fé, que é um tema importante, mas talvez não seja o único, talvez não seja o mais importante, como, né, refletem alguns estudiosos, isto é, da vida nova em Cristo. Então, a gente é justificado gratuitamente por graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, é preciso ter uma vida em Cristo Jesus. Portanto, a morte de Jesus na cruz, né, a auto-oferenda que Cristo fez de si mesmo, também não é um ato mágico, extrínseco e externo que te salva de uma vez por toda. É preciso, né, ser inserido, Paulo falará mais adiante, né, de ser enxertado no mistério de Cristo. Portanto, uma vida em Cristo, a redenção, né, realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Então, evoca o sangue de Cristo e Cristo como instrumento de propiciação. Instrumento de propiciação, né, um termo importante esse aqui, né, essa expressão, instrumento de propiciação, traduz, né, o termo hilasterion. Hilasterion, né, o termo grego, cuja base no Antigo Testamento era fundamentalmente, né, aquele mini altar, a Arca da Aliança, né, tinha na tampa da Arca da Aliança, é uma espécie de mini altar, né, com 4 chifrinhos nas 4 pontas, e ali, né, o sumo sacerdote, na festa de Yom Kippur, né, descrita no livro do Levítico, capítulo 16, na festa, né, do dia da expiação, portanto, Yom Kippur é o dia da expiação, era uma celebração litúrgica, né, presidida pelo sumo sacerdote, né, uma vez ao ano, enquanto existia o templo de Jerusalém, o sumo sacerdote fazia a oferenda, né, do cordeiro, né, e, portanto, fazia todos os rituais de purificação de si mesmo, da própria família. Depois, né, se tinha um ritual chamado bode expiatório, né, a assembleia era convocada,
né? Todo mundo estendia a mão, confessava os pecados, né? Para o bode expiatório, né? E depois esse bode era soltado no deserto, depois se oferecia um outro animal, e a metade do sangue se despejava sobre o altar do sacrifício, a outra metade se aspergia à assembleia, e com um pouquinho desse sangue deste animal, o sumo sacerdote entrava na parte mais sagrada do templo de Jerusalém, chamada de Santo dos Santos, entrava lá dentro, né, levando um pouquinho desse sangue e levando num prato, né, um pouquinho de incenso para ser queimado em cima da tampa da arca da aliança, este mini altar, portanto, onde se colocava o pratinho de incenso e nesses 4 chifrinhos na ponta se ungia com o sangue do animal. Então esse era um ritual específico, e essa tampa da arca da aliança, chamada de Bet Hakaporet, né, traduzida em hebraico Bet Hakaporet, depois traduzida para Hilasterion, que é o lugar da propiciação. E aqui Paulo diz isso, né, que Jesus Cristo, foi colocado, a redenção operada em Jesus Cristo, né, Deus o expôs, o colocou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Então, de alguma forma, Paulo insiste, né, neste dom, nesta gratuidade, né, da redenção operada por meio de Jesus Cristo, na qual o Cristo se oferece a si mesmo. Está usando uma linguagem eminentemente litúrgica e ritual para falar da autoentrega de Jesus como oferenda agradável a Deus para o perdão dos pecados da humanidade. Acho que falei no encontro precedente como que Israel, o Israel que vivia segundo, os princípios da lei, ou tentava, ou se esforçava para viver segundo a lei judaica, segundo aqueles 613 preceitos, é um Israel que tem consciência de ser um Israel pecador. Tanto é assim que tinha a celebração e o dia específico para pedir perdão a Deus de todos os pecados, dia de Yom Kippur, e até hoje tem, Um judeu, claro, hoje não tem mais o templo de Jerusalém, não tem um sumo sacerdote, para entrar lá no Santo dos Santos e fazer todo esse ritual, mas se tornou uma celebração, familiar, o pai de família une a esposa, os filhos, os netos, etc., o patriarca, reúne todo mundo e faz, uma celebração para pedir, o perdão, a Deus de todos os pecados. Então Israel sempre teve consciência de ser pecador, mesmo tendo a lei, mesmo se esforçando para aplicar e colocar em prática a lei divina. Então, com esta linguagem que Paulo, portanto, apresenta Jesus Cristo como dom da salvação, e, portanto, se a gente é pecador, se eu sou um pecador, qual é a única saída, da situação de pecado? Situação de pecado tem uma única saída, um único salvador, portanto, que é Cristo Jesus, aquele que opera a redenção. E o que compete a mim? Crer em Jesus Cristo. Então, a redenção, a justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo. Então, todos pecaram, estão privados e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção, mas esta redenção mediante a fé. Então, compete a fé. Então, Paulo apresenta, apresenta o núcleo central do seu evangelho para esta igreja de Roma, que deve, segundo a sua expectativa, em breve recebê-lo, apresentando Jesus como o único caminho de salvação, e essa salvação, a resposta esperada pelo dom da salvação em Jesus Cristo é a fé e não a prática das obras da lei. Então, o papel da fé se torna central, com a fé, crer em Jesus Cristo abre o caminho para a ação salvífica de Deus, pela qual Deus nos arranca da escravidão do pecado, nos colocando numa relação de justiça perante Deus. Então, essa temática da justificação, pela fé será o assunto que Paulo tratará no capítulo 4, capítulo seguinte da carta aos Romanos. Então, antes de chegarmos lá, sobretudo com a argumentação bíblica, o finalzinho do capítulo 3, versículo 27 para frente,
Onde está então o motivo de glória? Os judeus se vangloriavam de ser um povo eleito, de ser um povo descendente de Abraão, de ser um povo, né, que foi destinatário das promessas divinas, de ser um povo com o qual Deus estabeleceu aliança e ao mesmo tempo, né, deu a sua lei. Né? Mas nada disso, né, opera a salvação. Onde está então o motivo de glória? Fica excluído. Não tem motivo de glória nenhum. Qualquer esforço humano para com os próprios méritos alcançar a salvação, esse esforço é fadado ao fracasso. A humanidade não pode dar a si mesma a própria salvação. Em força de que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Então, é a lei da fé em oposição à lei das obras. Então, não é as obras, a prática das obras da lei judaica que salva, mas é a força da fé. A fé, portanto, né, é um dom divino que opera este encontro com Cristo como dom de salvação para a humanidade. Então, aqui se conclui finalmente, né, no versículo 31, então, eliminamos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, a consolidamos. Então, Paulo tem sempre essa consideração importante com relação à lei judaica. Ela tem valor, ela é importante, ela foi dada por Deus, a lei é sagrada, é santa, portanto, mas ela não tem em si mesma a força para conceder a salvação ao judaísmo. Então, no pensamento paulino, Jesus é necessário para a salvação também do judeu. E, portanto, para Paulo, não há dois caminhos de salvação. Não é que o judeu, né, tem a lei judaica pela qual pode se salvar. E Deus, para não ser injusto, teria dado Jesus Cristo para a gentalha do mundo, porque eles não tinham lei. Quem sabe agora, né, por meio de Jesus, aqueles que não são descendentes de Abraão possam ser salvos. E, portanto, estabelecendo dois caminhos paralelos de salvação, né? Um para os judeus, pela lei, e outros para os gentios, através da fé em Jesus Cristo. Não, Paulo não argumenta desta forma. Para Paulo existe um único caminho, uma única estrada de salvação, que é Jesus Cristo, salvação tanto para os gentios quanto para os judeus. E aí se coloca todo o problema, né? Se Paulo tem em mente membros da igreja que vêm do judaísmo e que tem toda uma tradição antigo-testamentária, ele precisa esclarecer qual é o papel, né, da lei judaica e qual é a relação da lei judaica com a fé em Jesus Cristo. Então, a partir do capítulo 4, Paulo vai usar de argumentação fundamentalmente bíblica para convencer, biblicamente falando, né, qualquer cristão ou judeu que tenha, né, um pé ou os dois pés no Antigo Testamento, de que, né, a salvação provém pela fé e não pela prática das obras da lei. E vai começar com o patriarca dos hebreus, isto é, Abraão. Porque ele vai encontrar, vai buscar em toda a Escritura a temática da justificação pela fé. Então, e Paulo vai encontrar, né, em Gênesis capítulo 15, uma declaração divina segundo a qual Abraão creu em Deus e isto lhe foi computado por justiça. Paulo é um leitor, né, e um estudioso e um perito nas escrituras judaicas. E em todo o Antigo Testamento, se você ler o Antigo Testamento inteirinho, de ponta a ponta, o texto hebraico do Antigo Testamento, só existem únicos 2 versículos na Bíblia, no Antigo Testamento inteiro, nos quais, no mesmo versículo, aparece fé e justiça. O primeiro deles, portanto, né, é em Gênesis capítulo 15, né, versículo 6, né, que Paulo vai citar aqui, portanto, no início do capítulo 4, né, e o segundo é um texto profético, né, de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, são os únicos 2 versículos em toda a Escritura, né, que no mesmo versículo cita, né, usa esses 2 termos, fé e justiça. Né? E Paulo vai usar os 2 textos na sua argumentação, para dizer que a fé justifica.
porque ele está argumentando e pensando, né, em alguém que é judeu e que tem a Escritura como palavra de Deus e que tem autoridade, né, portanto, para fechar o argumento. Então ele vai citar esses dois textos na sua argumentação. Começará no início do capítulo 4, evocando, portanto, Abraão, né, citando o capítulo 4, versículo 2, versículo 3, que diz então, com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Embora em português, né, exista, né, duas palavras, uma que diz justiça e outra que diz justificação, né, são dois termos diferentes em português. Quando Paulo escreve, ele está escrevendo em grego, e em grego é o mesmo termo, né? Dikaiosine significa tanto justiça quanto justificação, tá? Então, para nós falar de justiça, fé e justiça, ou fé e justificação, seria a mesma coisa, porque o termo grego significa as duas coisas. Então, Abraão creu em Deus, citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, e isto lhe foi levado em conta de justiça. E esta citação é muito importante para Paulo, porque ela se encontra exatamente, né, no capítulo 15, versículo 6, anterior à circuncisão de Abraão. Se você ler o livro do Gênesis, a circuncisão de Abraão, como eu mencionei mais cedo, ela se dá em Gênesis capítulo 17, quando Deus estabelece, né, uma aliança com Abraão e ordena que ele se circuncide a si mesmo, quanto também, né, ao seu filho, né, fruto do seu relacionamento com a serva Agar, Ismael, né, que contava com 12 anos de idade, e todos os homens da sua casa. Então, a circuncisão no livro do Gênesis aparece pela primeira vez no capítulo 17, ao passo que a declaração de Abraão como justo é no capítulo 15, e portanto Abraão é justificado antes da circuncisão, e é justificado exatamente porque acreditou. Então Paulo vai argumentar que a justificação se dá pela fé e não pelas obras da lei, e a principal obra da lei é a circuncisão. A lei ordena a circuncisão, e quando o judeu é circuncidado, ele se torna, né, descendente de Abraão, marcado na carne com o sinal da aliança, para cumprir todas as, né, normas do judaísmo. Então isso é importante, porque Paulo não somente, né, encontra um versículo no qual, né, o patriarca Abraão, né, é justificado não pelas obras da lei, não pela circuncisão, mas pela fé. Abraão creu, né, e, portanto, teve fé na promessa divina, isso lhe foi computado por justiça, como também é importante o fato de que esta citação, capítulo 15, versículo 16, precede o capítulo 17, porque a argumentação rabínica, existe uma norma rabínica de interpretação de textos sagrados, que diz o seguinte: aquilo que antecede na Torá tem mais valor, é mais importante. Então, o que é mais importante, segundo uma norma rabínica de interpretação judaica? Isto é, aquilo que está no capítulo 15 ou aquilo que está no capítulo 17? Que está no capítulo 15, porque o capítulo 15, curiosamente, vem antes do 17, né? Então, né, isso era uma norma de explicação rabínica. Então, Paulo faz uma explicação convincente, segundo os critérios, né, de interpretação bíblica do rabinato da época, que o capítulo 15 precede o 17, e mais, o capítulo 15 declara Abraão justo porque acreditou em Deus e não por conta das obras da lei. De fato, Deus ordena de fazer alguma coisa só no capítulo 17, ordenando a Abraão a sua circuncisão. Então, essa argumentação é muito importante, né, porque a partir daqui, né, abre-se as portas para a argumentação paulina, né, para o ingresso dos gentios na salvação de Jesus Cristo. Né? Por isso, né, basta crer em Jesus, você já entra na ordem da redenção operada por Jesus Cristo e, portanto, você não precisa se tornar judeu. Né? Tudo aquilo que a gente já conhece, né, a respeito, né, do ministério paulino, sobretudo em Antioquia da Síria, as suas viagens missionárias,
e quando ele esteve, né, no sínodo ou concílio de Jerusalém, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, isto é, Paulo argumentando, né, a respeito, né, da validade da fé como único critério de salvação para os gentios, aqueles, né, que não são descendentes de Abraão, basta acreditar em Jesus para serem salvos e não precisam se tornar judeus primeiro. Porque, como a gente sabe, a comunidade cristã, né, os primeiros cristãos eram, né, todos judeus, eram todos circuncidados, né, todos os apóstolos eram judeus, eram todos circuncidados. Então, inicialmente, o cristianismo nasce no seio do judaísmo. Então, houve, inclusive, né, alguns grupos chamados de judaizantes, que quando o cristianismo começa a abarcar gente que não era judeu, né, alguns judeus cristãos quiseram exigir, né, que os gentios também fossem circuncidados. Paulo é contrário a isso. E aqui a argumentação de Paulo é muito clara, né? Inclusive biblicamente estabelecida e fundada, isto é, que a justificação e, portanto, a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei e não pela circuncisão e, portanto, né, um gentio que não é descendente de Abraão, que não é circuncidado, pode ser salvo crendo em Jesus Cristo e não precisa ser circuncidado. Graças a Deus, né? Senão nós homens aqui, né, precisaríamos passar, né, por esta situação. Mas não. Essa questão é que é essencial. De fato, basta uma pessoa cristã ser circuncidado, ou batizado, né? Então, para nós agora que é resolvido, é fácil. Mas naquela época, você tem uma grande maioria de pessoas provenientes do país, onde a circuncisão na pele, quando criança, era a marca, né? E Sim. agora todo o importante lei. Sim. Que usar isso, a Constituição é o batismo. Né? Sim. E na época, 15 de Atos dos Apóstolos vai ser grande, porque e agora, né? Nós conseguimos usar isso. Veja aqui, outra coisa que eu estava pensando sempre a polêmica, né? Que a criança judia, né? Ela era a operação minha lá era feita no 8º dia, né? Sim. E aí hoje, por coincidência, muitas mensagens da igreja presbiteriana, ela batiza crianças também, né? Batiza criança. E aí, aquele Nicodemos, o seu nome é bom, ele é bom biblista, né? E o cristianismo adota a criança, né? Batizado, não tem então, né? Então, acaba no fundo segue um pouco de judaico, não se tem esse carisma. Sim, é importante, né? É importante a ideia, né, dessa associação entre, ou aproximação, melhor dizendo, né, entre circuncisão na prática do cristianismo, do judaísmo e o batismo, né, por parte do cristianismo, né, porque aí o batismo é marcado por esta manifestação pública de fé, né, e mesmo que o cristianismo nascente, né, a atestação dos Atos dos Apóstolos é esta, né, de que há um anúncio, né, o querigma, o anúncio da paixão, da morte, ressurreição de Jesus, com ascensão e entronização à glória de Deus, único nome, único via de salvação. Todo mundo fica compungido, bate no peito e diz: agora o que devemos fazer? Não, crê em Jesus e volta para casa. Não é só isso, né? O número dos que creram era o tamanho. Então, apresenta o número dos que creram e menciona o batismo e a associação dos batizados, né, na assembleia, no povo de Deus. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, né, deixa bastante claro esta prática desde os inícios do cristianismo, né, que na prática não era assim: a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então você bate no peito e diz: eu creio no Senhor Jesus e pronto, já estou salvo. Não, a prática do cristianismo nascente, atestado nos Atos dos Apóstolos, não é só isso. É a profissão de fé, né, que
que leva ao reconhecimento dos pecados, imediatamente o batismo e a associação na Assembleia. Então existe, né, um caminho, né, e aqueles que creram, que foram batizados e se associaram ao número dos crentes, são perseverantes na oração, na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos. Então tem essa ideia, né? A igreja nascente, ela faz parte desse movimento inicial, né, de prática da fé. Então a fé se torna operante na tradição cristã, né, desde as origens, né? Embora o padre Anivaldo mencionou, né, tem sempre uma polêmica, uma ponta de polêmica com relação aos protestantes, né, os protestantes clássicos e aos neopentecostais, etc., com relação, né, à vida, né, com relação à fé ser suficiente para a salvação e não as obras. Mas não é isso que a gente vê. A gente não vê isso nem no pensamento paulino, sobretudo na carta aos Filipenses, na carta aos Gálatas, né? Paulo fala de uma fé operosa. Então, uma coisa é as obras da lei judaica, né? Colocar em prática as exigências, o conjunto, né, das normas do judaísmo, com a pretensão de, colocando as normas judaicas em prática, eu merecer a própria salvação. Isso é uma coisa. Isso Paulo vai contra e diz que, né, pelas próprias obras, ou cumprindo as normas do judaísmo, alguém não poderá ser salvo. Outra coisa é as obras, né, decorrentes de uma vida do crente que experimentou a salvação pela fé. Então a fé se torna operosa e, portanto, se tem as boas obras daquele que acreditou em Jesus Cristo. Não só a gente tem isso fortemente nos Atos dos Apóstolos, como temos também no pensamento paulino, como temos também na carta de Tiago, né? Onde Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, Paulo, e aí, né, Tiago não está falando explicitamente, né, das obras do judaísmo, está falando das boas obras que são, né, consequências daquele que acreditou em Jesus, que foi redimido, a redenção operada por Cristo, e, portanto, que foi justificado, né, pela fé, e a justificação é a graça recebida que opera, né, esta transformação interior e que, portanto, né, com o dom do Espírito se tem uma vida nova que opera boas obras. Né? Então é importante esse aspecto, né, e essa comparação, né, com a prática do batismo, né, por parte do cristianismo nascente, ela é muito importante, né, visto que o judaísmo, né, marcava, né, na pele, né, a entrada na aliança com Deus, né, a partir da circuncisão no 7º dia. Né? E de outro lado, né, o cristianismo nascente que tem associado ao ato de fé em Jesus Cristo a prática do batismo, inclusive o batismo de todos aqueles da sua casa, né? Se batizava fulano e todos aqueles da sua casa. Então, né, se batizava a pessoa, a esposa, os filhos, a criança e todo mundo, né? Então, o cristianismo, e é claro, né, o cristianismo que tem a prática do batismo desde as origens, associado à profissão de fé. É claro que ao se batizar uma criança, a criança não tem consciência, né, para professar a fé. Então, né, os pais e os padrinhos e a comunidade, né, a igreja, professa a fé, né, em nome daquele que está sendo batizado, né, e depois, né, o educará na fé para um dia ele mesmo, adulto, consciente, maduro, né, e tendo entendido o dom que recebeu, ele mesmo, sobretudo no sacramento da crisma, né, ele mesmo professar, né, esse negócio, por exemplo, quando alguém reaborta nessa situação, eu, por exemplo, sou a favor de fato de criança. Por uma questão pessoal, meus pais deixaram para me batizar até adulto. E todo mundo falava assim, quem morreu que é pai, e eu tive trauma com medo de morrer. Então, vocês falam bullying, só dessas coisas.
senhor paga. Agora, mas a ideia depois é a questão do dom, né? Se você tem dom, e de fato o batismo é um dom pela fé, então não é necessário precisar esperar 10 anos, 20 anos para você oferecer o dom. Né? Agora, depois caberá a educação, claro, ajudar a colher esse dom. Né? Sim, sim, isso né, na prática é isso, né? Sobretudo as igrejas, né, neopentecostais, evangélicas, né? E também as protestantes deixam para batizar como adulto e, grosso modo, o argumento é esse, né? Que não faz sentido batizar a criança, porque a criança não tem consciência, né, não sabe o que está acontecendo, então para que vai batizar? Então, né, e, sobretudo, se leva em conta os Atos dos Apóstolos, na qual a pessoa primeiro se anuncia o Evangelho, depois a pessoa crê, né, e só depois é batizado. Então, esse é o tipo de, né, de postura, né, de organização, né, mais ou menos, do ensino protestante, neopentecostal e das igrejas evangélicas como um todo. Né? Mas, né, como o padre Anivaldo mencionou, o cristianismo tem, né, tem uma leitura, né, mais aprofundada do texto, isto é, de que, né, todo mundo na casa é batizado e, portanto, inclui a todos, inclusive, né, jovens e crianças, e, ao mesmo tempo, essa consciência, né, de um dom do qual eu não posso privar o bebê recém-nascido. Quer dizer, é preciso, para fazer o bem, é preciso que o outro tenha consciência. Né, para dar um presente, é preciso que, né, aquele que é presenteado tenha consciência de que aquilo é um presente, né? Não necessariamente. Quer dizer, uma mãe não espera a criança, né, tomar consciência, né, de que o remédio é bom, né? Se o bebê está com diarreia, né? Vou colocar um exemplo bem prático, né? Olha, isso aqui é um remedinho para diarreia, tá? Não espera a criança, né, ter consciência para saber que é remédio e, portanto, tem que tomar porque vai fazer um efeito bom, não. O negócio é bom? Tá doente? Precisa? Goela abaixo, né? Se não toma, né, como lá em casa eu faço com a Aurora Maria, põe numa seringa, né? Põe na boca e engole, né? Porque é bom, você tem que ter consciência, se é coisa boa, né? Você não espera, né? Primeiro ter consciência daquilo, né? Saber, né? Ter reta razão, etc. Então, o dom é benéfico, então, tem toda a compreensão, né, do cristianismo católico, né, daquilo que, né, são os efeitos do batismo. Né? E os efeitos do batismo é exatamente, né, essa dinâmica da fé inicial, que a criança não pode professar, evidentemente, porque não tem consciência, mas a igreja e os pais e os padrinhos professam a fé e, portanto, né, a criança entra no mistério de Cristo. Né? E tem bases bíblicas para isso muito fortes, sobretudo a conversa de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Então, né, toda essa linguagem de Jesus sobre a necessidade, né, de nascer de novo, de ser regenerado. Né? Paulo, na carta aos Romanos, né, a partir do capítulo 5, né, vai, sobretudo o capítulo 6, vai tratar, evidentemente, né, do que é o efeito do batismo no cristão. Né? Pelo batismo, dirá Paulo, né, nós mergulhamos no mistério de Cristo. Todos os que fomos batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados. Então, o batizado entra no mistério da Páscoa de Jesus. Né? Fomos nós sepultados com ele na sua morte, para com Cristo sermos ressuscitados dentre os mortos pela glória do Pai, para que assim também nós vivemos a vida nova. Então a gente entra, né, o batismo, conforme Paulo, né, vai, né, mostrar os efeitos desse sacramento no capítulo 6, é muito belo e muito profundo. Né? Então se trata de um mergulhar no mistério da Páscoa de Cristo, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, né, no mistério do batismo, e é vida nova, esta regeneração, né, do ser da pessoa pelo sacramento do batismo é um dom extraordinário que nós não privamos, né, as nossas crianças
Não esperamos primeiro saber o que é batismo, se é coisa boa, se não é, para, né, se vou querer ou não vou querer ser batizado, né? Claro que depois o bullying, né, que o padre enfrentou, não tem muita razão de ser, vai para o inferno, vai para o purgatório, porque não é batizado, né? O pulimbo, né, sei lá, hoje, né, o Papa Bento, né, encerrou essa questão de limbo, né? Tinha essa ideia de que as crianças ou a pessoa que morresse, sobretudo as crianças, né, que morressem sem o batismo, né, iria para o limbo, né? Porque, né, Jesus diz: se não nasceres da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então se pensava que se não for batizado, não tem salvação. Criança nasceu no hospital, passou mal, etc. Nasceu já quase morrendo, morreu, não foi batizado, e agora? Né? Mas assim, pensamos, Deus não é tão cruel de mandar os bebês para o inferno, né? Então, acharam aí uma espécie de né, de um berçário, né? Cósmico, eterno, né? Para as crianças ficar lá, né? Deitadinha, né? Fazendo não sei o quê. Então, essa foi uma ideia, né? Teológica que começou a surgir só na Idade Média. Os cristãos, desde os inícios, não tinham essa ideia né, de limbo para criança. E o Papa Bento, né, declarou, disse, bom, essa ideia não tem base bíblica, ela não existe no cristianismo desde as origens, limbo não existe, criança que morreu sem batismo vai para o céu, ponto final. Tá? Então, o Papa Bento botou fim, né, a esse negócio, né? Embora a tradição popular tem muito isso, né? O medo da criança que morreu sem ser batizado, né? E às vezes, né? Não é incomum que chamem o padre, né? E peçam o padre para batizar a criança já morta, né? Às vezes acontece da criança, né, morrer logo depois que nasce, ou ter um acidente, né? Que estava preparando para batizar, mas não batizou ainda, né? Tem pais que demoram um pouco, né? Fica assim, né? Deixando mais para frente, né? Às vezes acontece alguma coisa, a criança morre, aí vem desesperado, padre, não batizei agora, né? Batize meu bebê, né? Não precisa batizar, os sacramentos são sacramentos, né, para a vida, e só se batiza, né, quando se está com vida. No máximo, se batiza sob condição, né? Isto é, se alguém talvez esteja vivo, né? Se está lá na UTI, não se sabe se está vivo ou morto, então se batiza sob condição. Né? Sei lá, o padre está viajando, indo para algum lugar e tem um acidente na frente, né? Espedaça as pessoas lá, né? Cabeça rola para um lado, né? O padre corre ligeiro né? E batiza, né? Dizendo, né? Se está, é isso, né? Subcondição, né? Se estás vivo, eu te batizo, é só isso que altera, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Basta usar a água, né? E a fórmula trinitária. A propósito, né? Como vocês sabem, qualquer cristão e até alguém que não seja cristão pode batizar em perigo de morte e batiza validamente. Né? Então, sei lá, no hospital, né, a criança nasceu, está quase morrendo, né, a enfermeira está lá do lado, né, vê que a criança vai morrer, né, pode, não só pode, como deve batizar, né, e se tiver água, e os pés na cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é batismo válido, tá? Não se batiza de novo, depois só comunica o padre, né, estava quase morrendo lá, né, e depois sarou, né? Acontece, né? O protestante foi batizado na igreja local. E ele resolve voltar para a igreja católica. A igreja católica ela aceita esse batismo que foi feito lá ou ela quer batizar? Não, a Igreja Católica não rebatiza, desde que o batismo daquela igreja seja um batismo válido. Né? E o batismo válido é o que tem de essencial, isto é, que use água, né? E se use a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seja com água. Então esse é o essencial. Então se uma pessoa, né, que nasceu evangélico, foi batizado na igreja dele, etc., se converte ao cristianismo católico, né, e o padre não vai rebatizá-lo de novo, porque o batismo é único, ele é indelével, né, e portanto ele imprime caráter e só se faz uma única vez. Neste caso, o que o padre vai fazer? O padre vai, né, simplesmente fazer os ritos complementares, né, isto é, vai ungir no peito, ungir na testa, mas não vai mais despejar a água da cabeça e dizer eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai anotar no livro do batismo que ele foi batizado na igreja tal, né, validamente com a forma trinitária e com a água, e que os ritos complementares foram feitos com a profissão de fé na igreja católica.
Então, se ele é adulto e passa, né, para a Igreja Católica, deverá publicamente, diante da comunidade, fazer a profissão de fé, e se lá foi batizado, fará os ritos complementares do batismo, Então, se a né, pessoa na igreja. é protestante, ela veio para católica, ela é batizada, ela faz a profissão de fé e depois ela Isso, pode se faz a profissão de novamente. fé, né? Creio na igreja una, santa, católica, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que tem a parte, né? Creio na igreja única, católica, apostólica, etc. Né? E se torna católica pela profissão de fé católica, né? Dos apóstolos, e o padre, se ela foi batizada lá, né? Validamente, né? Aí faz os ritos complementares do batismo, porque lá eles não têm essa unção, essas coisas todas, né? E aí se entra no catecumenato aí para preparar para os demais sacramentos, né? Primeiro Eucaristia, depois Crisma e tudo mais, né? Normalmente, em sendo adulto, se faz uma preparação e faz tudo de uma vez, né? Depois faz comunhão, Crisma, tudo junto, né? Em geral se faz assim, né? Pois não? Quando você falou desse menino aí que acaba bem, né? Quando começa a dizer, esse está se referindo a criança, você falou da de criança. Sim. Batismo se... Aí vai pro limbo mesmo. Volta o limbo, não volta não. Não, aí a coisa é mais complicada, né? Porque aí depende, né? Porque como a gente comentou, né? Aquele que não conhece a Deus, porque não lhe foi comunicado, não foi anunciado a ele, né? Ele pode se salvar pela reta razão. Então, um não batizado, porque não lhe anunciaram o evangelho, sei lá, uma tribo indígena, nunca foi, né? Né? Mora lá no meio da floresta, ninguém nunca foi lá, nunca anunciou Jesus Cristo. Ele não sabe que existe Jesus Cristo, portanto não batiza. Então, né? O Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, que trata sobre a constituição dogmática sobre a Igreja, fala desta distinção, né? Daqueles que não conhecem a Cristo, sem culpa, porque ninguém não lhes anunciou, se eles se orientam pela reta razão, podem chegar à salvação. Ao passo que, e aí se torna mais, né, mais grave a situação, ao passo que aqueles que conhecem a Cristo, que lhe foi anunciado e, portanto, né, conhecem todos os dons da salvação, e aí, portanto, se rejeita a Cristo e o mistério da sua igreja, da sua salvação, ou se mesmo sendo batizado, não tem uma vida condigna com a vida nova cristã, será condenado, né? Então, aí depende, né? Depende da situação do adulto que não foi batizado. Não foi batizado por quê? Né? Porque ele, né, não quis saber, ou porque ele não sabia, não conhecia sobre Jesus Cristo, ninguém nunca anunciou para ele, né? Ou porque, né, ele sabia e não quis saber, né? Então, se é uma ignorância desculpável, quer dizer, ele ignora, não sabe, mas porque ninguém nunca instruiu ele, se ele se orienta e vive uma vida honesta e justa, né, segundo a igreja, pode chegar à salvação sem ser batizado, né? Mas nas tribos indígenas não tem batismo? Eles têm tantos rituais. Aí depende, tem um montão de rituais, né? Varia de tribos para tribos, né? Mas evidentemente uma tribo que não conhece Jesus Cristo não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nunca ouviu falar de Jesus, né? Então tem outros rituais, etc, né? Então tem uma prática religiosa. Agora, tem muitos que vêm já para a cidade. Será que eles aí seguem alguma tradição? Quase nunca, né? Quase nunca. Quer dizer, as tribos indígenas, tem muitos povos indígenas que, né, entraram, né, foram, né, aculturados, saíram da sua cultura e entraram na cultura ocidental, digital, etc. Né, tudo isso. E aí, mas de toda forma pesa a responsabilidade da igreja e de nós como igreja, né, anunciar Jesus Cristo a todos os povos. Por isso Jesus disse, né, ide a todos os povos, fazei discípulos meus, todos os povos, ide por todo mundo, fazei discípulos meus, todos os povos. Então é ir e anunciar para, né, tudo que Jesus ensinou, para praticar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus é
ir por todo mundo, né, fazer discípulos dele, de Jesus, todos os povos, ensinando a praticar tudo o que ele ensinou e batizando. Então, né, anúncio, né, do evangelho para ser praticado e sacramentos do batismo que devem ser feitos. Então, é responsabilidade nossa enquanto igreja fazer com que, né, Jesus seja conhecido. E uma vez anunciado, aí a pessoa, né, precisa se abrir à graça e querer ser batizado. Se rejeitar, aí a situação se torna mais, né, mais difícil, né? Agora, se a pessoa não sabe, porque ninguém anunciou, ele não tem culpa. Portanto, uma pessoa, né, que, sei lá, vamos pensar até mesmo a situação de um evangélico que nasceu de pais evangélicos, de avós evangélicos, que sempre vai na igreja evangélica, né? E para ele é o certo aquilo ali, né? A tradição, uma família, etc. Então ele segue aquilo ali, etc., né? E nunca procurou, né, se aprofundar sobre as questões do batismo, né, sobre os demais sacramentos, etc., né? Então, se ele é ignorante, é uma ignorância desculpável, né? Porque, né, não conhecia, o que é mais difícil, né? Porque em sendo evangélico, se lê a escritura, então, né, se pode conhecer e tudo mais, né? Então aí é um pouquinho mais melindroso, né? Tem possibilidades, né, de conhecer de forma mais aprofundada, né, a totalidade dos meios de salvação, né? Porque toda a questão, né, da Lumen Gentium era a expressão extra ecclesiam nulla salus, isto é, fora da igreja não há salvação. Então isso é uma modalidade, né, que vem desde o período da Idade Média, da necessidade de pertencer à igreja de Cristo. Fora da igreja não há salvação. Qual igreja? Da igreja, evidentemente, de Cristo. Só que a Lumen Gentium não identifica absolutamente a igreja de Cristo só com a igreja católica. A Lumen Gentium diz assim: a igreja de Cristo, com todos os meios da salvação, subsiste na igreja católica. Então, o que significa subsistir? Quer dizer, todos os meios de salvação estão na igreja católica, mas não quer dizer que não exista meios de salvação fora da igreja católica, pelos quais se podem também ser salvos, né? E, portanto, né, estes também fazem parte da igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, mas ela não se identifica só com os limites visíveis do cristianismo católico. E por isso, né, alguns teólogos falam de cristãos anônimos. Né? Isso é, de gente que, né, vive como se fosse cristão sem conhecer Jesus Cristo. Né? Então, e não conhece porque ninguém não anunciou para ele, né? Como é que ele vai conhecer, né? E não pensem que não exista muitos povos que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, né, a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus Cristo. Então, uma pergunta, eu fiquei com dúvida. Pois não. Você disse no começo que quando a gente é batizado com água, né, a gente é válido em qualquer religião que é protestante para a gente. Sim. Eu tive uma situação, quando eu fui casar, a igreja ela não aceitou o meu batismo, porque relatou que eu fui batizada em uma igreja ortodoxa. Aí depois disso eu tive que batizar, eu tinha já meus 25 anos. Eu fui batizada quando criança, mas quando eu fui apresentar meus documentos para me casar, eu não fui aceita pela igreja. É incomum, né, esse tipo de coisa, porque a igreja ortodoxa, né, ela tem em comum com a igreja católica os 7 sacramentos. A divisão da igreja ortodoxa, né, da igreja católica se deu no ano 1010 depois de Cristo, né, depois que os principais concílios, né, até o primeiro milênio da era cristã, os principais concílios têm tudo em comum com o cristianismo católico. Então, a única divergência da igreja ortodoxa com a igreja católica é o fato de, né, os patriarcas ortodoxos não aceitarem a jurisdição do Papa. Mas em termos de fé e de sacramento, é tudo idêntico. Então é incomum, viu? Precisaria ver. Né? Vai fazer todo o processo novamente. E preciso ver, né, se talvez, né, a paróquia onde você foi recebido, etc., né? Talvez, né, não sei se o padre, né? Na época ele não quis aceitar. Ele falou que nessa igreja não existia nada, tipo isso.
se for batizado com água. Agora depende, porque aqui no Brasil tem a Igreja Ortodoxa Brasileira. Eu ia falar Porque isso agora. aí é problemático, porque a igreja não é a ortodoxa, né, do Oriente, etc., mas a igreja ortodoxa brasileira, né, aí ela é problemática, né, porque ela não tem sucessão apostólica, né, é uma igreja protestante criada recentemente, né, então aí é preciso ver, né, eu não saberia explicar, não conheço muito bem a igreja ortodoxa brasileira, quais são os elementos do rito do batismo da igreja ortodoxa brasileira, né? Que a igreja, essa chamada igreja ortodoxa brasileira, não tem nada a ver com a igreja ortodoxa Foi igual o batismo canal, clássico, né? Sim, né? Eu já bebê e tal. Ela também não entendeu na época. Eu falei, não, eles não quis validar o meu batismo. Igual uma coisa toda, era pra saber se é batizado. Foi fazer o processo de novo. Embora eu ache um pouco incomum ainda, né? Porque de fato a igreja, mesmo essa sendo ortodoxa brasileira, se coloca na linha das igrejas protestantes e que normalmente tem em comum o batismo, que é válido. Não se questiona muito mais a questão de sacramento, né? Eucaristia que não tem, ou que é uma mera ceia, né? Ou então, sei lá, o sacramento do matrimônio, porque para que o matrimônio seja válido é preciso, né, aceitar as propriedades essenciais do matrimônio, entre os quais a indissolubilidade do matrimônio, a unicidade do matrimônio, se casa uma única vez, se casa com uma só pessoa e o matrimônio é indissolúvel, né? Então as igrejas protestantes não assinam embaixo na questão da indissolubilidade do matrimônio. Para eles, o matrimônio pode ser desfeito, né, caso, sei lá, haja infidelidade ou alguma coisa ou outra coisa de cá e de lá. Então, nas igrejas protestantes, normalmente se recasa. Então, aí tem né, um defeito de forma ou de conteúdo, né, daquilo que é a essência do matrimônio cristão, né? Mas com relação ao batismo, aí precisaria... Se a pessoa casa numa igreja protestante, realmente ela não pode casar saberia. na católica. Precisa fazer uma análise, né? Se a pessoa casou na igreja protestante, né? E aí precisa ver a forma canônica. A forma canônica, né, Mas não tem, né? Por exemplo, essas outras igrejas que não seja a católica, a única que segue o Papa é a Igreja Católica. Isso, a igreja católica latina, né? Que vai. Aí todas essas outras igrejas não têm esses estudos aprofundados, igual esses documentos que estuda, igual o senhor sempre cita Sim. alguns documentos, né? Sim. E tem vários que a Sim. gente tem notícia também. Sim. Essas outras igrejas não têm. Eles não têm magistério, né? Porque para nós Eles meramente só tem escritura, né? só Sola tem a escritura. escritura aqui E eles interpretam. não estuda a fundo Isso. nas línguas Sim. que foram Isso. Exato. Então ele tem, né? Só a escritura, Lutero, né? Lê, por exemplo, aqui assim, superficial. Sim. Não tem uma explicação, né, autêntica, aprofundada da escritura, no sentido de que, né, para nós cristãos católicos, a fonte da fé é a escritura e a tradição, né? Jesus fez muitas outras coisas e disse, né, muitos outros sinais, fez muitos sinais que não estão escritos neste livro. Então, Jesus, né, falou mais coisas do que está na Bíblia. Não é só a Bíblia. Por isso a tradição apostólica que ensina, inclusive a profissão de fé apostólica que a gente diz, né, na Santa Missa ao domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é da época dos apóstolos. Não está na Bíblia, mas vem desde a época dos apóstolos. Então, né, é conteúdo da nossa fé. Só que a Escritura e a tradição, elas são explicadas e atualizadas, né, de forma autêntica e profunda pelo magistério. E o magistério é o ensino do Papa, né, junto com os bispos em comunhão com ele. Daí os muitos documentos que explicam de cá e de lá, né? Então as igrejas, em geral, as igrejas, né, protestantes, não têm propriamente, né, um magistério, né, autorizado que, né, aprofunde, que explique a escritura,
né? Porque eles só têm a escritura, né? Tradição eles já não têm mesmo, né? Mas não tem um magistério específico sobre a escritura, e aí cada um explica de acordo com o que acha, né? Então, E aí tem outra questão. O Pai Nosso, eles rezam. sim, Foi a oração que Jesus sim, ensinou. sim. Mas aí também, como é que eles não aceitam a Ave Maria, que também foi Ave Maria cheia de graça, que foi lá, tem a Sim, oração também na Bíblia. Tem. Como é que aí eles não aceitam? Tem uma série de problemas, né? Porque a oração da Maria é a junção da saudação do anjo, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, né? E a segunda parte é Isabel, cheia do Espírito Santo, que, né, proclama, né, bem-aventuradas, né? Feliz és tu, né? Entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, né? Então, E eles estudam, porque está nos evangelhos, né? né? O Evangelho de Lucas, né, reporta então essas declarações. Só que para eles Maria é somente a mãe de Jesus, não é nenhuma, né, estaria entre todos os pecadores, né? Maria seria uma pecadora como outra qualquer, né, que teria, né, um único mérito dela que foi, né, que não é, segundo eles não é um mérito nenhum, que é uma mãe que dá à luz um filho, ponto final, né? Que isso não, quer dizer, o fato de ser mãe não ajuda em nada para a salvação de ninguém, da própria mãe, pelo fato de ser mãe, né? Então, eles não têm nenhuma consideração, né, superior em relação a Maria, a não ser o fato de ser mãe de Jesus e nada mais do que isso, né? A tradição cristã católica já tem um aprofundamento sobre isso, né, sobre o lugar de Maria no mistério, né, da salvação, né? Porque ela é a mãe de Jesus, não só de Jesus, mas Jesus é filho de Deus, e portanto ele é Deus, e portanto ela é mãe de Deus, e portanto já se vai nesta abordagem de Maria, né, Theotokos, mãe de Deus, e por isso, né, como que Deus escolheria, né, um caminho de entrada no mundo, né, aquele que é o santo de Deus, o filho de Deus, como que entraria no mundo por um caminho, né, pecador, né, por uma pecadora, portanto, né, Deus entraria já, né, desta forma. Não, então a mãe de Deus é vista como aquela que é cheia de graça, como o anjo diz, né? Ave cheia de graça. E se está cheia de graça, não tem espaço para o pecado. Portanto, o cristianismo católico se assenta nisso para dizer que ela é imaculada. E imaculada é sem mácula, sem mancha, não tem mancha do pecado. O último dogma, né, mariano, proclamado em 1951, né, pouco tempo atrás, esse exatamente da Imaculada Concepção de Maria, segundo a qual ela foi, né, preservada do pecado original em vista, né, dos méritos do seu Filho Jesus Cristo, que é o santo que por meio dela devia nascer. Então, né, tem divergências porque não tem um ensino, né? Nós temos um ensino né, do magistério, e esse ensino, né, cristalizado, né, autêntico, com base na escritura e na tradição, e portanto é um ensino que nós, né, nos atemos com muita reverência, e sobre os quais, né, e sobretudo os chamados dogmas do cristianismo católico, que são verdades seguras, que estão assentadas na escritura e na tradição, em alguns casos mais na escritura do que na tradição, em outros casos mais na tradição do que na escritura, mas precisam ter base na escritura e na tradição desde as origens do cristianismo. A Assunção de Nossa Senhora, por exemplo, né, foi antes do Papa proclamar a Assunção, né, foi feito um estudo para ver se os cristãos desde a origem acreditavam na Assunção de Nossa Senhora. Então, os primeiros textos mais antigos, os padres da igreja, e se isso foi, né, elemento da fé dos cristãos que atravessou os milênios afora. Então, não é assim que um Papa, né, diz, não, estou sem nada para fazer, acho que vou proclamar um dogma novo. Não é assim, né? O Papa reafirma, né, uma verdade que tem base na Bíblia, na tradição da igreja e que faz parte do sensus fidelium, da fé, né, dos fiéis que celebra e que acredita nisso pelo século lá fora. Então, o cristianismo acredita, né, que a igreja, enquanto professa a fé, no ato mesmo de crer em Deus, não erra ao crer. Então, a fé, né, se torna normativa para aquilo que se crê. A fé celebrada, chamada lex orandi, lex credenti, quer dizer, aquilo que se reza, que se celebra, e no ato de fé e de celebrar, a igreja não pode errar. E o conteúdo do que se celebra é verdade a ser crida. Então, se passa,
né, da celebração para a proclamação da verdade, em profunda, né, conexão uma realidade com a outra. Né? Então, vai mais um pouquinho neste aspecto. Né? Ok, seguimos um pouquinho adiante, né, sobre a justificação pela fé. Não vou, né, ler os detalhes a respeito disso. Importante, né? Só, né, recordar a menção, portanto, de Abraão, né, que foi justificado pela fé e não pelas obras da lei, porque a lei só foi dada mais tarde por Moisés, né? Então, Abraão não tinha como Abraão ser um praticante das normas do judaísmo, porque Abraão viveu, né, centenas de anos antes de Moisés. E Abraão também não poderia se justificar colocando em prática normas divinas, né? Porque a norma divina dada a ele se dá em Gênesis capítulo 17, mas ele foi justificado no capítulo 15 porque creu. Deus não ordenou ele fazer nada. Então, Abraão creu, isso lhe foi computado como, né, justiça. Por isso, Paulo, portanto, biblicamente, né, abre as portas para dizer que a fé é suficiente, a fé em Jesus é suficiente para a gente entrar na justiça divina, ou na justificação divina. Assim como Abraão creu, e isso lhe foi computado por justiça. O que é, a última coisa que eu vou mencionar sobre essa questão da justificação, é a divergência de interpretação, né, sobre essa temática nas duas estradas, a estrada católica e a estrada protestante. A estrada protestante diz que a justificação divina é um ato jurídico. Sabe quando você, né, é acusado de um crime e você, né, vai perante um juiz e o juiz ou vai lhe, né, vai dar uma declaração que vai ou te condenar ou vai te inocentar. Então, como vocês, né, não sei se alguém aqui já foi chamado para ser aquelas, né, júri, né, o tribunal, ali não conta tanto os fatos tais que aconteceram, é a versão dos fatos que conta, né? Então, é muito comum que a pessoa, às vezes, né, é criminosa, mas um bom advogado argumenta de cá e de lá, diz que, né, não tem fundamento na lei, que na verdade ele né, ele é que deve ser ressarcido, porque se ele roubou o mercado, porque ele estava passando fome, porque a sociedade não cuidou dele, né, e porque os prefeitos não deu infraestrutura, condições de vida. Então, na verdade, o meu cliente, ao invés de ser condenado, né, a pagar pelo crime, ele devia ser ressarcido, porque ele é vítima da sociedade, o que tem, né, e no fim, o que o juiz faz? Né, declara inocente, né, mesmo a pessoa sendo um criminoso. Então é muito comum. Então o que conta é a declaração. Então é um ato jurídico. Então a tradição protestante vê na justificação, né, como ato divino, um ato jurídico pelo qual Deus declara, né, o pecador não sendo mais pecador. Então não é que não é pecador, porque de fato é pecador, mas Deus não vai mais considerar o seu pecado. É assim que a tradição protestante, né, vê a temática da justificação. Tá? A tradição, né, católica vê a justificação não como um mero ato jurídico de declaração divina que não leva em conta os pecados do pecador, mas como um ato gracioso que transforma o pecador, né, de pecador para justo perante Deus. E, portanto, a graça divina, na justificação, transforma o ser do pecador, colocando-o numa nova situação. Eu tive um professor de história, né, um polonês, né, ele dizia assim que para um protestante, né, o pecador justificado é como uma pessoa que está totalmente suja, né, vem do curral, cheio de barro, não sei o quê, todo enlameado, enlamaçado, não sei, cheio de lama, né, e aí chega dentro de casa, ao invés de tomar banho, veste uma roupa limpinha, né? E aí você olhando por fora, né, tá limpinho, né, mas por dentro continua, né, todo sujo, todo enlameado, etc. Né? Então, para dizer que a visão protestante é
segundo a declaração divina de justificação, jurídica de, né, justificação, é como se Deus, né, para um protestante, como se Deus olha para você, ao invés de ver você pecador, miserável, cheio de podridões, vê a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Mas no fundo você continua, né, com a podridão interna. O pensamento paulino e a tradição cristã católica vai noutra direção, isto é, de que a justificação divina é um dom de Deus, né, de graça, que transforma e, portanto, que lava, que purifica, que renova, que refaz, que reconstrói o interior da pessoa. Embora Paulo vai falar, né, da concupiscência, mesmo depois do batismo, mesmo depois da justificação, né, dos efeitos do batismo, de transformação, de renascimento espiritual, mas, segundo Paulo, a gente continua com uma tendência que nos arrasta para o mal, né? Portanto, a gente precisa ter sempre uma vida, né, de combate contra esta tendência para o mal, mas mesmo assim Paulo declara que nós, justificados, somos novas criaturas, somos renovados, e por isso, né, a justificação não é uma mera roupa limpa que coloca, né, para tapar mais ou menos, né, a sujeira que está grudada em nós, mas uma verdadeira renovação. Tá? Então, a justificação pela fé em Jesus Cristo, né, a temática da justificação é entendida de forma diferente pela tradição cristã, protestante e pela tradição católica. E a tradição católica tem muito mais, ao meu parecer, muito mais base bíblica, né, sobretudo quando a gente fala da vida nova, né, a justificação, né, no capítulo 5, né, o que a gente vai ver agora, fala muito mais claro sobre os efeitos da justificação. Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé... capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em paz e, portanto, a ira divina não existe mais, né? Capítulo 1, versículo 18, né, como a gente viu no encontro precedente, manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto contra toda impiedade e injustiça. Portanto, não tem paz com Deus, né? Não existe uma relação de paz de Deus com relação ao pecado da humanidade. Deus é inquieto com o pecado da humanidade. E uma vez que Deus opera a redenção, né, ou a justificação por meio da fé, não é que, né, faz meramente, né, tapar o sol com a peneira, sei lá, né, ou revestir, né, o pecador de uma veste limpa e ele continua na podridão. Não, tendo, pois, né, sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Se lá no versículo 18 era a ira divina, agora a gente tem o shalom, né, a paz divina por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação, né, e de fato, né, a vida nova, a graça, como diz Paulo, e a esperança da glória de Deus, fruto desta paz com Deus, ela não nos livra das situações de dificuldades no mundo. Portanto, a paz que Deus dá, ou a relação de paz que Deus tem com a humanidade justificada, porque está na graça, né, não suprime, né, as contradições da vida, ou as dificuldades, ou as perseguições, e por isso Paulo diz, nos gloriamos também nas tribulações, porque elas têm uma função, sabendo que a tribulação produz a perseverança uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona. Né? Então, a esperança cristã não é uma esperança vaga, né? Eu espero que amanhã será um dia melhor, eu espero que amanhã chova, ou que seja um dia menos calorento, né? Não é uma expectativa ou um desejo vago, né, que pode ou não pode acontecer. Não, a esperança cristã, ela é fundada em Deus, né, e na ação, né, graciosa de Deus para com a humanidade, que foi de justificar, né, por meio do seu Filho Jesus Cristo, uma humanidade pecadora, e, portanto, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, entra aqui, né, um outro elemento, né? Isto é, nessa escadinha. Né? Primeiro, a gente tem o mais baixo degrau, a situação de pecado da humanidade inteira. Né? Então, né, situação, o homem que a situação de sarx, que é carne, tendência para o pecado, e esse pecado que de fato, né, floresceu, seja no mundo gentílico, seja no mundo judaico. O mundo judaico tentou sair da situação de pecado pela observância da lei. Impossível. Né? Impossível, né, ser justificado diante de Deus pelas obras do judaísmo. Né? A resposta de Deus, né, inquieto, né, porque é um Deus de justiça, foi não de punir, mas de justificar, isto é, salvar, dando o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, pela fé em Jesus Cristo, se tem uma porta de saída dessa situação. A fé, né, é a resposta ao dom de Jesus, a graça que é Jesus Cristo. A graça e ao dom que é Jesus Cristo, e aí acontece a justificação. E a justificação é, né, esta transformação interior, né, da vida, do ser da pessoa, pelo dom do Espírito. Então, né, o pneuma, o Espírito que é dado, que está posto nos corações daquele que crê. Vejam, né, como né, a interpretação cristã católica é muito mais coerente, né, da justificação, não como mera declaração jurídica divina pela qual Deus, né, não computa, não leva mais em conta os nossos pecados, mas de fato Deus, em Jesus Cristo, combate e vence o pecado em nós. E, portanto, somos libertados da escravidão do pecado. Toda aquela linguagem, né, de redenção, né, do Goel, do resgatador, que nos arranca da escravidão. Qual a escravidão? A escravidão do pecado. Né? Então, veja, Paulo desemboca aqui, né, na questão do Espírito Santo, né, do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Foi com efeito, quando éramos fracos, que Cristo, no templo marcado, morreu pelos ímpios. Né? E aí vai falar, evidentemente, né, do amor extraordinário de Deus para conosco, quando éramos ainda pecadores. Né? Versículo 8, capítulo 5. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Né? Isso aqui faz lembrar o Evangelho de João, né, capítulo 8, né? Deus amou tanto, capítulo 6, perdão, né? Capítulo 4, né? Deus amou tanto o mundo, né, que deu o seu Filho para que não pereça todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Né? Então aqui Deus nos amou, Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Né? E se Deus nos amou tanto, a tal ponto de nos dar o seu Filho, quanto mais agora, depois que nós já fomos justificados, portanto, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Então, Deus que vai em Cristo, né, nos salvar se a gente vive coerentemente esta vida nova que Deus nos oportuniza pela fé em Jesus Cristo. E não só no versículo 11, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora recebemos a reconciliação. Então, Paulo vai falar de reconciliação, redenção, né, reconciliação, paz com Deus, né, tudo isso é uma linguagem, né, forma um conjunto, né, de uma linguagem paulina para falar desta nova situação do crente diante de Deus, que foi justificado gratuitamente por obra divina, né, e agora, né, com o dom do Espírito, vive a vida nova na esperança, na luta e na esperança, né, na luta diante das tribulações e numa esperança segura e certa, né, de participar da glória divina, né, que está ainda por vir. A partir do versículo 12 para frente, né, Paulo vai fazer uma outra argumentação a partir, né, de uma comparação chamada de síncrasis, né, de uma comparação entre Adão e Cristo. Né? E Paulo vai falar da origem do pecado,
né, capítulo 5, versículo 12, no primeiro Adão, e o fim da ordem do pecado no novo Adão, que é Jesus Cristo. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, e a partir disso aqui, né, que a tradição cristã também reflete sobre a temática, né, do chamado pecado original, né? O que é o pecado original? Bom, assim, né? A criança nasce com o pecado original, a criança é inocente, como tem pecado original? Não é que a criança fez alguma coisa e, portanto, né, tem algum pecado que ela cometeu. Não, ela herda uma herança negativa. Né? Assim como nós somos pobres, né, a gente passa a pobreza por si. Não tem culpa, né? Fazer o quê, né? Então, né, não é que... Né, a herança, né? A herança negativa, né? A conta negativa, né? Estamos sempre no negativo. Então, né? Entrou no mundo, então, portanto, né? por meio de um só, né? Isto é, Adão, que pecou, né? Entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Quer dizer, né? A gente herda uma situação né? de pobreza e né? Estamos fadados à morte, porque todos pecaram, né? Estamos na ordem, os descendentes de Adão. Né? E aí vai contrapor a Adão, a Jesus Cristo, né? A partir do versículo 15. Entretanto, né? Não acontece com o dom mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramam sobre todos. Não, né? Começa uma nova ordem. Né? Não a ordem do pecado, né? Portanto, né? Um mundo de carência, de deficiência, mas um tempo novo de graça a partir de Cristo. No versículo 18 para frente, Cristo, né, é o novo Adão que traz a vida, portanto. Assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, isto é, de Jesus Cristo, né, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Então, veja, a contraposição entre Cristo e Adão. Portanto, Cristo é o novo Adão, a nova humanidade, né, debaixo do regime, não do pecado e da morte, mas do regime da graça e da vida em Jesus Cristo. Né? E é claro que aí, né, Paulo retomará no finalzinho o papel da lei, no versículo 20 e 21. A lei interveio para que avultasse a falta. Essa ideia, né, na perspectiva, nessa abordagem jurídica da lei judaica, quer dizer, só há crime quando houver uma contravenção da lei. Né? Isto é, um juiz vai, né, inocentar ou vai condenar alguém se ele cumpriu ou descumpriu uma lei explícita. Uma sentença de um juiz, ela se assenta, né, se funda sobre a prescrição da lei. Se não há lei que proíbe, não há crime cometido. Então, a função da lei é fundamentalmente de manifestar o pecado. A lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Né? Expressão muito bonita. Né? Onde avulta o pecado, onde, né, a graça é muito maior. Então, a resposta de Deus ao pecado, e aí a gente volta àquela temática, né, lá no capítulo 1, versículo 18, manifestou-se a ira de Deus contra toda injustiça e impiedade. Então, que ira é essa divina? Não é um Deus irado que quer vingar-se dos pecadores, né? Vocês são malvados, são cruéis, me rejeitaram, deixa que minha ira agora, né, liquide todos vocês, vou transformar vocês em sapos. Sapos não, sei lá, né, alguma coisa, né? Não, a ira divina, né, é a inquietação divina diante do pecado da humanidade. Deus vai agir, porque é um Deus justo, né, mas Deus vai agir justificando. A justiça divina é justificação, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina, que é muito maior do que o pecado, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de nosso Senhor
né, Jesus Cristo. Então, né, importante o papel da lei no finalzinho. O capítulo 6, né, já estou avançando mais velozmente, né? Hoje estamos mais velozes, né? O capítulo 6, então, né, trata do batismo, a gente já comentou um pouquinho, então não vou me deter muito, né, sobre esse aspecto. Talvez só destacar, né, esta concepção do batismo cristão, não meramente como um rito externo, como era o rito externo da circuncisão, né? E por isso os profetas, Jeremias, né, e o Deuteronômio fala da circuncisão do coração, que é muito mais profunda, né, e que é a verdadeira circuncisão. O batismo não é simplesmente um rito externo, mas é algo que, de fato, tem um efeito, né, de introduzir o batizando, aquele que é batizado, no mistério da paixão de Cristo, é batizado com Cristo, na morte de Cristo, e ressuscita com Cristo. Então, o batizado já ressuscitou com Cristo. Então, aqui começa essa dinâmica, né, de um início da vida eterna. Não é que a gente começa, não é que a gente ressuscita só depois que morrer, né? Vamos vivendo a vida, esperamos ver muitos anos, né? No dia que a gente morrer, se a gente for bonzinho, né, quem sabe Deus nos ressuscita para a vida eterna. Não, a tradição cristã com Paulo, né? E Paulo, né, é o responsável, né, cronologicamente pela primeira parte da Bíblia do Novo Testamento, antes, inclusive, das tradições dos evangelhos, sobretudo João, né, a literatura joanina, que tem essa perspectiva de uma escatologia realizada, que significa isso, né, que a vida eterna, aquilo que a gente espera após a morte, já começa a fecundar a nossa existência terrena. Então a gente já começa no batismo a ressuscitar com Cristo. A gente vai terminar de ressuscitar depois que morrer, mas a gente já ressuscita com Cristo, né, quando a gente é mergulhado nas águas do batismo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para a vida nova, para que vivamos a vida nova. Então, está aí no versículo, final do versículo 4. Né? Sabendo, versículo 6, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado, né? O nosso velho homem foi crucificado com Ele, isto é, com Cristo, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Então, corpo, né, de pecado. Então, essa ideia do corpo que tem uma tendência para o pecado, que é escravo do pecado, uma vez que a gente foi batizado, a gente foi libertado do velho homem, não servimos mais ao pecado, mas servimos a Cristo na graça. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Essa ideia de uma espécie de aliança com o pecado, né? O pecado nos amarra consigo e não nos solta. Mas depois que a gente morre, o pecado não tem mais força sobre nós. Só que a gente pode sacramentalmente morrer para o pecado através do batismo. E, portanto, livres do pecado, agora, né, vivos em Deus e em Cristo, servimos ao Senhor nesta vida nova. Versículo 11, capítulo 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado e vivos para Deus, né, em Cristo Jesus. Né? O serviço do pecado e o serviço da justiça são contrapostos, portanto, né, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Então, fiquem longe do pecado, sujeitando-vos às suas paixões. Nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei nossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Então, de fato, né, esta redenção operada por Cristo, que nos tira da escravidão do pecado, nos leva para uma vida nova. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós, vida nova. Esta vida nova, né, nos tirou da morte do pecado, né, estamos na graça e para a vida, mas isso não quer dizer que esta vida nova nem seja mérito nosso e nem que a gente não deva, né, combater contra, né, a concupiscência, a tendência para o pecado. Então, o cristão é libertado dessa escravidão para o pecado, né, para se tornar servos da justiça. Capítulo 6, versículo 18. Livres do pecado,
vos tornastes servos da justiça. E, portanto, né, não basta só crer, como quer a tradição protestante, né? A vida nova exige um comportamento de justiça. Então, como outrora entregastes vossos corpos à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente, assim entregai agora vossos corpos a serviço da justiça para a santificação. E aí a gente tem, né, os frutos do pecado e o fruto da justiça. Paulo tem, né, estas listas, né, de pecado, como também tem as listas dos dons que provêm do Espírito Santo. Famosa é a carta aos Gálatas, né, onde aparece, né, no capítulo 6, né, uma lista ali, né, extensa. O fruto do Espírito né, os frutos da carne, aí vem um montão de pecado. Né? Depois fala do fruto do Espírito, vem um montão de virtudes. Né? Então veja, a vida cristã no Espírito, né, se reflete, ou ela se concretiza, né, em virtudes, num bom operar, portanto, num comportamento, portanto, em boas obras decorrentes da vida nova. Né? Então, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte e a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o capítulo 6 é um capítulo importante, né, que trata, né, sobretudo, do batismo e desta vida nova. E, portanto, né, o cristianismo católico que se assenta, sobretudo, nesse texto para falar, né, da justificação, que não é mera declaração jurídica divina, que não mais olha os nossos pecados, mas é uma intervenção direta, né, graciosa de Deus, que nos transforma a partir de dentro, né, sobretudo pelo sacramento do batismo, né, fazendo esta, né, renovação interior. Né, morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele, né, livres da escravidão do pecado, para uma vida nova, uma vida de justiça, que reflita, que espelhe, né, esta condição nova que nós agora vivemos. Né? Ok, já estamos mais ou menos no final, não sei se ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Encerramos mais ou menos por aqui nosso encontro, já estão cansados, né? O dia de hoje foi bastante, né?